live do PAC. Domingo, Senhor Jesus, circular a palavra entre nós. Sabe, irmãos, isso aqui que a gente está fazendo agora é seguir o Senhor de perto. Senhor Jesus, imersão na palavra, grito de guerra. Senhor Jesus, praticar todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado é seguir o Senhor de perto, né? E a imersão, ela falou isso, né? Senhor Jesus. Sabe por que os discípulos eram amigos do Senhor? Porque eles seguiam o Senhor de perto, né? Ele conhecia o que estava no coração do Senhor. E a mesma coisa é a gente. Por a gente seguir a palavra de perto, a gente sabe qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Amém! Então vamos seguir o Senhor de perto, amém? Amém, Senhor Jesus. A gente desfrutou também ontem, no sábado, a gente fez uma imersão com os adolescentes, né, juntos com os jovens, e a gente desfrutou sobre o ponto da Thalia, né, que ela quer nos matar falando coisas negativas. Senhor Jesus, isso representa Satanás querendo criar uma esfera negativa, uma esfera de palavras negativas, né? Mas a gente tem que vigiar. Senhor Jesus, a gente foi designado para fazer a vontade do Senhor, então a gente não pode tocar na morte, a gente não pode focar nas palavras negativas. Senhor Jesus, e não é a Thalia que tem que reinar, né? É o próprio Senhor, o Senhor que tem que reinar, e nós que fomos escolhidos para introduzir o Senhor, né? Então a gente não pode, tem que focar no que é positivo, a gente não pode focar na morte, a gente tem que estar focando na palavra e focando em fazer a vontade do Senhor, né? E uma coisa, ele até falou, a coisa pode estar feia, pode ter crítica, perseguição, calúnia, mas a gente precisa tomar uma atitude. Se a gente for escolhido, a gente precisa assumir a responsabilidade, assumir um compromisso. E hoje falou na imersão, né, que o Senhor ele oficializou para nós essa responsabilidade de fazer a sua vontade. Senhor Jesus. E com base nesses pontos, né, na imersão de ontem, a gente fez um grito de guerra e a Daça vai puxar aqui. Puxa tu. Bate palma. Uma pessoa cega não consegue cooperar. Uma visão eu tenho que ganhar. Para essa visão nos governar. Obedientes vamos ser e o que é terreno abandonar. Prosseguir para o que é celestial. Com uma clara visão útil posso me tornar. Tudo que vemos e ouvimos tem que estar no coração. Anunciamos a palavra, nós tropas e capitães. Tudo que vemos e ouvimos tem que estar no coração. Anunciamos a palavra, nós tropas e capitães. Nós tropas e capitães, nós tropas e capitães, nós tropas e capitães, então invoca! Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Carlos Silva ele falou na conferência que nós não devemos ficar tristes por aqueles que saíram, né? Nós devemos se alegrar porque nós ficamos. Senhor Jesus, né? E o Daniel ele frisou aqui que para a obra de Deus acontecer, nós só precisamos crer, né? Porque a obra de Deus ela não pode parar, né? E ele falou um ponto, falou assim, ó, graças a Deus, um dia Jesus foi até nós e nos curou, né? A mensagem 1 agora de Brasília, irmão, o irmão Pedro também ele falou que nós não devemos perder tempo indo atrás daqueles que foram embora, né? Ele falou que quando Jesus falou aos discípulos que eles saíram, Jesus não foi, não, o que vocês queriam falar mesmo? O Senhor falou para os discípulos deles, vocês querem ir também? Né? Vocês querem ir também? Ele falou, para onde iremos? Para quem iremos? Né? Só tu tem as palavras da vida eterna. Essas palavras, irmão, vai ser da vida eterna, né? Essas palavras faladas aqui, ela vai nos levar para o reino, né? O irmão Pedro também falou que aquele que ama a sua vida da alma, ele vai perder ela, né? Mas aquele que odiar a sua vida da alma, ele vai salvar ela na eternidade, né? Então, irmão, vamos se apegar a essa palavra, né? Para nós ser salvos na eternidade. Amém.
Amém, Senhor Jesus, amém. Que o Senhor hoje, nos tinha falado de forma clara que o irmão Jobson passou a mensagem que ele não separa mais por geração. Antigamente se existia muito um conceito, de que quem vivia na vida da igreja era mais experiente e tinha mais do Espírito. E ele falou também de um ponto que ele pôde tocar numa oração de um adolescente, e que foi uma oração tão cheia de vida e que hoje o Espírito ele não está limitado à idade. E por isso que muitas pessoas elas se embaraçam e ficam para trás, porque elas veem adolescentes à frente e aí passam até a duvidar desse agir. Muitas vezes eles julgam a forma desse Espírito estar agindo, os gritos de guerra, a alegria. Isso mostra realmente a condição da velhice espiritual. Mas hoje precisamos seguir essa palavra de perto, porque do mesmo jeito que o Senhor usa adolescentes, o Senhor não se limita à idade. E esse espírito alegre, esse espírito de guerra, existe em todos nós. E é bem assim, claro, as palavras que o irmão falou, assim, são palavras simples. Por que grito de guerra? Porque nós estamos em guerra. Então, o Senhor ele é simples. Se a gente vem com dúvidas totalmente complexas, o Senhor vem ali com uma pequena resposta, mas é para quebrar realmente o nosso conceito. Amém. Senhor Jesus, eu toquei praticamente no mesmo ponto, quando o Jobson ele falou que o Senhor ele quer contar com todos nós, independentemente da faixa etária. Mas os adolescentes eles estão sendo tão citados pelo fato que eles são a inspiração para nós. O fato deles terem um coração simples e eles receberem a palavra, eles não ficarem analisando, mas logo eles praticam. E assim como o Daniel compartilhou aqui em cima sobre a questão do general, ele não questionou, ele só apenas creu que o Senhor podia curar o filho dele. E do mesmo modo é nós, quando a palavra vem, a gente só precisa crer e praticar. E assim como os adolescentes, a gente vai ver os resultados. Amém. Amém. Senhor Jesus, estamos em guerra, Senhor Jesus, o que mais me tocou nessa conferência foram 2 pontos, O primeiro é esse que Júlio falou. Nós, de fato, estamos numa guerra. Então, por que grito de guerra, Por que tropas e capitões, Porque o Senhor, ele não está mais no período de precisar de sacerdotes somente, Ele precisa de sacerdotes e guerreiros, Senhor Jesus. E tem alguns princípios, que eu toquei com relação aos capitães e às tropas. A função das tropas, é estar ali batalhando de frente. E a dos capitões é garantir o cuidado e o treinamento dessas tropas, Senhor Jesus. E como o Júlio falou também, o Senhor ele não está se limitando mais à faixa etária, O Senhor está se limitando à disponibilidade e coração, Quem está disponível e tem um coração, o Senhor usa para servir. Independente se é criança, adolescente, adulto, o Senhor ele só quer que você esteja disponível e de coração aberto, Para acompanhar ele de perto. Outro segredo, é que os adolescentes, o que está diferenciando eles é a proximidade com a palavra, A simplicidade deles torna eles mais próximos da palavra. E a palavra é o próprio Cristo, E nessa guerra, a gente não vai vencer matando os outros, a gente vai vencer se aproximando da palavra, Senhor Jesus, isso é uma revolução, porque a guerra no mundo é matando, a nossa guerra é salvando, Senhor Jesus, precisamos nos aproximar da palavra para poder salvar as pessoas. Senhor Jesus. Outro ponto que eu toquei, irmãos, é aqui em João 15. João 15 ele vai falar o segredo, para frutificar, que é o que o Senhor exige de nós. O Senhor ele é a videira, nós somos os ramos. Um ramo sozinho ele não tem valor nenhum. Ele só serve para ser queimado e virar lenha, Senhor Jesus. Mas um ramo, quando ele está na seiva, recebendo a seiva, na videira, aí ele consegue produzir fruto. Então, o ponto-chave, irmãos, é depender do Senhor em tudo. E estar próximo da palavra. O ramo só produz fruto porque ele está colado na videira, É a videira o poder, não é o do ramo. Senhor Jesus. Então, não é o nosso poder, mas o poder da palavra quando a gente está próximo dela. Amém. Senhor Jesus, realmente o ponto que eu mais toquei nessa conferência foi de dar frutos, de poder permanecer, de estar vinculado à videira. Senhor Jesus, esse é o segredo. A gente tem que permanecer no Senhor, permanecer na palavra do Senhor. Senhor Jesus, quando eu permaneço na palavra, o irmão falou, é questão de tempo para os frutos acontecerem. Senhor Jesus, o Senhor quer frutos e conta com capitões e tropas. Ó Senhor Jesus. E o irmão Jobson ele falou, é prático.
É só acompanhar o comando que o Senhor está nos dando. Amém. Senhor Jesus, realmente o segredo é permanecer, né? Senhor Jesus, e eu vou compartilhar um sentimento com os irmãos, né? Que no João 5,8 fala assim: então lhe disse Jesus. Então lhe disse Jesus. O Senhor fala conosco todos os dias. Ó Senhor Jesus. E essa palavra, ela não é duas palavras, não é duas direção, né? É uma só palavra. Senhor Jesus, a imersão, ela não é diferente do alimento diário. O alimento diário não é diferente das mensagens da conferência, né? Graças a Deus que o Senhor está nos conduzindo em uma só caminhar, né? Uma só passada. Senhor Jesus. E eu coloquei aqui, né, que a palavra ela tem um comando especial, que fala exatamente em João 5,8. Levanta-te e anda. O Senhor não quer paralíticos. Senhor Jesus, o Senhor está curando nossa paralisia. Ó Senhor Jesus. O Senhor, quando Ele fala para a gente se levantar, é porque Ele não quer paralíticos na obra do Senhor, né? O Senhor não quer aquelas pessoas que não se movem com a vontade do Senhor. Senhor Jesus, mas graças a Deus que o Senhor está nos colocando na videira. O segredo é permanecer vinculado à videira. Assim a gente vai produzir frutos. Ó Senhor Jesus. E eu queria compartilhar outro sentimento que fala sobre a passagem lá de Judas, né? Que Judas precisou sair para que o Senhor pudesse tratar os discípulos com intimidade. Ele falou filhinhos, né? Tratou como amigos. Então Judas naquele momento era a resistência. Hoje a resistência é o nosso coração. Às vezes questionamento, né? Às vezes dúvida da palavra, que ela não pode operar. Senhor Jesus. Mas quando a gente tira essa resistência, irmãos, o Senhor tem intimidade conosco. Graças a Deus que aqui a gente está em um ambiente que o Senhor tem intimidade. E o Senhor quer abrir o coração para cada um de nós, né? Senhor Jesus. Então que a palavra realmente possa estar limpando o nosso coração, né? Tirando toda a resistência para que o Senhor possa falar conosco todos os dias, né? E a gente precisa realmente se levantar e andar. Senhor Jesus, Senhor, me dá esse coração. Senhor, de levantar e andar. Senhor Jesus, o Senhor conta com cada um de nós. Amém. Amém. Nesse mesmo sentimento do que o Léo falou agora, sobre levantar e andar, o paralítico ele não só ouviu, mas ele também foi e se levantou. Senhor Jesus, então o Senhor ele precisa de um ambiente propício, mas também de uma ação da nossa parte, né? O falar do Senhor deve produzir uma ação em nós. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, que Ele encontrou em nós um ambiente propício para conceder revelação. Ele precisa de um ambiente de fé e disposição para praticar a palavra. Senhor Jesus, Ele quer encontrar nisso em nós. Fé e disposição. É só isso que Ele precisa. Senhor Jesus. A expectativa do Senhor, quando Ele nos concede revelação, é sairmos e darmos frutos. A gente não pode se contentar em receber a revelação e guardar só para nós. Senhor Jesus, porque como o irmão lhe falou, a nossa guerra ela é salvando. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O irmão, ele falou que quando ouvimos a palavra tem poder para operar. Então o Senhor precisa disso, do ouvir e da nossa reação. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Essa conferência, assim, todas as conferências que eu fui, né, desde que eu entrei na vida da igreja, essa foi sobrenatural, né? Estava até conversando com Lili, né, que Senhor Jesus, assim, foi no ritmo do céu. Todo mundo estava ali desfrutando, ninguém estava preocupado com o que estavam achando. Todo mundo igual louco, e eu achando muito bom. Senhor Jesus. Amém. Mas teve os pontos na imersão explosiva que teve, né, que eu ganhei muito. Tudo o que vemos e ouvimos tem que estar em nosso coração. De nada adianta ver e ouvir e não colocar no coração. Precisamos pôr no coração e anunciar. Muitas vezes eu ainda recebo a palavra, mas por meu coração estar endurecido, eu não consigo pôr no meu coração, né? Senhor Jesus, e anunciar. Mas precisamos anunciar. Senhor Jesus. E no compartilhar do irmão hoje, né? Teve um ponto muito que me chamou, que eu queria me expor. E que o Senhor me deu luz, né? Senhor Jesus, pois é salvação. A religião é mestra em julgar e condenar. Senhor, e muitas vezes eu já olhei para o irmão com esse olhar, de condenar, de julgar, como se eu fosse melhor do que ele, né? Senhor, isso é religião. Mas graças a Deus eu tive um coração de arrependimento. Eu disse, Senhor, me limpa meu coração de toda a religião, né? Senhor Jesus. E também aqui eu toquei no ponto que eu fiz, é só crer. Senhor, é só crer. E eu preciso ter mais coração de crer, né?
Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um dos pontos que mais me tocou foi quando o irmão começou a mensagem, ele falou, né, que nós fomos criados com uma missão. E a nossa missão aqui é restabelecer o governo de Deus na terra. Amém. Mas, para isso, o Senhor precisa do nosso coração. Né? O nosso coração ele tem que estar ocupado com as coisas do reino. Então, quando a gente se preocupa com as coisas terrenas, o Senhor ele não pode nos usar. E quando a gente se preocupa com as coisas do reino, o Senhor ele cuida de nós. Então, a gente não precisa estar angustiado, a gente não precisa estar pensando no nosso futuro. Porque quando a gente está buscando as coisas do reino, o Senhor já acrescenta todas as coisas. E outro ponto que ele falou também foi a questão do profetizar. Quando a gente profetiza a palavra do Senhor, né, essa palavra profética na vida dos irmãos, a gente está se enchendo do próprio amor de Deus, mas também está levando os irmãos a se encher do próprio amor do Senhor. E isso faz com que a edificação ocorra, né? Porque a gente está falando a palavra e a gente está gerando vida. E essa vida, ela gera frutos. Amém. Amém. Eu ganhei bastante, né, na mensagem de ontem de noite, né, de sábado de noite, que falou que o irmão Carlos Silva começou a falar que na igreja nunca faltou palavra. Só que ainda tinha os corações que não estavam abertos para receber essa palavra. Mas agora, na vida da igreja, ele encontra esse coração aberto para receber a palavra do Senhor. E aí ele consegue nos trazer a revelação para nós, né? Por meio da sua palavra. E ele agora tem aberto o nosso coração, o coração dele para nós, né? Agora nós podemos ser amigos do Senhor e receber, né? O que está dentro do coração do Senhor. Agora o Senhor pode nos revelar. E a gente precisa estar com o coração aberto para receber a semente sem nenhuma complicação. Que o Senhor ele possa tirar de nós toda a complicação, né, que pode estar dentro do nosso coração, que impede ainda de o Senhor falar conosco, dar mais revelação, né? E também ganhei na parte que ele falou que a gente precisa experimentar o amor ágape, né? E falou sobre a questão de orarmos pelas pessoas. Que quando nós oramos pelas pessoas, nós profetizamos o amor delas para dentro de nós, para dentro delas, né? E se a gente recebe amor, a palavra do Senhor é o amor, né? Cada vez que a gente se enche com a palavra, a gente vai recebendo o amor de Deus, né? Vai nos enchendo com o amor de Deus. E aí, se a gente recebe amor, a gente também precisa compartilhar o amor para essas pessoas também. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Primeiramente, perdão pela voz. Teve uma frase nessa conferência que me impactou bastante, que é: Deus não fala nada sem produzir frutos. E realmente o Senhor tem falado bastante conosco, pela sua palavra e pela palavra profética. E essa palavra, irmãos, tem nos limpado, tem nos transformado e tem nos levado a outra dimensão. E essa palavra, para nós recebermos, nós precisamos ter um coração puro e um coração simples, para receber a palavra do Senhor. E ao receber essa palavra, nós precisamos, além de ouvir, nós devemos entendê-la, praticá-la e logo após levar às outras pessoas. Porque essa palavra tem nos dado vida. E as pessoas precisam de vida. E a vida é do Senhor. E hoje na igreja, o Senhor tem nos podado. E nós somos os ramos. E nós precisamos permanecer nessa videira. É nessa videira que nós temos vida. É nessa videira que nós temos o amor. A palavra do Senhor nos traz amor. Ó Senhor Jesus. Porque quando os ramos permanecem na videira, ela produz frutos, irmãos. Ó Senhor Jesus. Nós temos uma missão aqui na terra. Vocês sabem qual é essa missão? Trazer o reino do Senhor aqui para a terra. Ó Senhor Jesus.
O Senhor nos colocou na vida da igreja para cooperar com a sua volta, para cooperar com isso, trazer o seu reino aqui para a terra, levar vida para as pessoas. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Precisamos permanecer na videira verdadeira. Senhor, a gente estava desfrutando na van, eu estava compartilhando junto com os irmãos, falando que tudo que Deus fala gera uma ação. Quando a palavra de Deus é falada, frutifica a nossa vida e também na vida das pessoas. Eu estava vendo o exemplo da mulher samaritana, aqui no capítulo 4, no versículo 25. A mulher, ela tinha o conhecimento do Senhor Jesus, mas ainda vivia numa religiosidade. Ela falou assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí o Senhor falou, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. O Senhor não precisou dar um discurso, o Senhor só falou, eu o sou. Apenas uma palavra salvou aquela mulher. Veja o exemplo de discípulos. O discípulo conhecia o Senhor, foi lá, foi comprar comida, mas não chamou ninguém. A mulher recebeu a palavra, recebeu o Senhor, recebeu a água da vida, foi enxertada na videira, saiu e chamou as pessoas até o Senhor. E muitas pessoas foram ganhas. Senhor Jesus. Então, irmão, nós estamos na vida da igreja, é para frutificar, é para permanecer na videira. O Senhor falou, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, um ponto que eu ganhei muito, né, é o porquê os adolescentes eles têm sido muito usados, né, como os irmãos falaram no compartilhar, né, é porque eles apenas têm um coração simples de receber, né, porque também Romanos 8, 26 fala, né, que o Espírito, a gente não sabe orar nem por nós mesmos, né, mas o Espírito ele vem e ele nos constrange e ele vem por nós, né, ele concede segundo a nossa necessidade, né, que a nossa maior necessidade é a palavra, né. Teve um momento na conferência onde eu fiquei meio ansioso por algumas coisas que aconteceram, né? E eu fiz o que eu vou fazer agora, né? Eu disse, palavra, o que eu tenho é palavra, né? Então, aí eu fui para a palavra, né? E o irmão Pedro estava falando na live, né? Que a gente precisa se humilhar, né? Que se a gente se humilhar nesse momento agora, quando chegar lá, o Senhor vai nos honrar, né? Então, hoje a gente tem que ter esse coração, né? Se você olhar os adolescentes, às vezes eles fazem coisas que na nossa mente é uma vergonha, né? Ali eles estão se humilhando, né? Por isso que o Senhor encontra uma liberdade de conseguir usar eles, né? Então, que no momento de hoje possamos negar e odiar nossa vida da alma, para que naquele momento nossa alma possa ser usada pelo Senhor, né? Senhor Jesus. Amém. Teve um ponto da conferência que eu ganhei muito, que foi da imersão, que a gente ficou lá ruminando. O ponto foi, uma pessoa cega não consegue cooperar com Deus. Nós precisamos ganhar uma visão. Para essa visão nos governar, precisamos ser obedientes ao encargo que o Senhor tem nos dado. E hoje o Senhor tem dado um encargo a cada um de nós. São encargos diferentes, mas que são todos na mesma árvore, todos com a mesma videira. E o Senhor hoje, por meio dessa seiva, está nos entrelaçando, né? E essa seiva também está nos dando essa vida. E essa vida, ela que nos faz abandonar todas as nossas coisas terrenas. E nós temos que estar abandonando as nossas coisas terrenas, as coisas que nos prendem e que muitas vezes até a minha condição de estar aqui, mas não estar sendo verdadeiramente um membro com o corpo de Cristo, de estar sendo um membro útil nessa árvore, um membro vivo, né? E ninguém quer ser cortado, então a gente precisa estar sendo úteis, desfrutando dessa seiva uns com os outros. Amém. Amém. Ontem, assim, no meio da conferência, a gente estava compartilhando e me perguntaram o que mais se tem ganhado nessa conferência. Aí eu comecei a pensar, assim, de forma geral. E eu lembrei, assim, como todos os irmãos que estão aqui estão tendo esse coração de encargo. Encargo pela imersão, encargo pela comportagem, encargo pela casa de adolescentes, encargo pela palavra profética. E esse coração de encargo tem feito nós todos aqui estarmos unidos, né? Está tendo essa unanimidade na palavra, essa unidade na palavra. E é isso que tem feito toda a diferença hoje na vida da igreja, né? E isso tudo é só por meio de quê? Da palavra profética.
Amém. Esse foi meu sentimento, assim, da conferência. Amém. Amém, irmãos? Nós fomos criados com uma missão, irmãos. É um propósito. Irmãos, o fato de nossa existência, de nós estarmos aqui, é por uma causa, que estabeleceu o governo de Cristo na terra. E essa causa, essa missão, ela precisa dominar a nossa vida. Irmãos, nossa maior preocupação precisa ser essa. Eu vivo aqui para cumprir o propósito de Deus. Tudo o demais não tem nenhum valor, irmãos. Irmãos, tudo demais é Ele que vai dar. É Ele que vai suprir na nossa vida. Nosso foco precisa ser o propósito de Deus. Então, irmãos, a vida da igreja é um viver com propósito. Nós não estamos aqui só para escutar mensagens bonitas. É uma vida que tem um sentido, uma missão. É o que nos une. Todos estamos envoltos nessa mesma missão. Irmãos, o que está nos dando fruto, o que está nos dando vida, nos levando a ter essa visão, é a palavra que o Senhor tem colocado no seu servo, nos seus profetas, a palavra que o Senhor tem falado conosco, é a que está abrindo nossos olhos, nos fazendo frutificar. Irmãos, se eu me afastar dessa palavra, eu vou primeiro me secar, eu vou depois me esfriar e vou perder o propósito da minha vida. Irmãos, vou ter uma vida sem propósito, uma vida de religião. Irmãos, o que vai me dar uma vida de realidade é seguir de perto, estar ligado à saiva. Essa saiva é a palavra profética. Preciso escutar essa palavra com amor reverente e com um coração objetivo. Essa palavra não é só para escutar, para contemplar, senão é para eu poder fazer uma ordem que o Senhor está nos dando. Amém. Amém, Senhor Jesus. Eu até estou um pouco nervoso porque eu nem sei muito o que falar, porque foi na correria do serviço, mas a única palavra que eu de fato sentei para anotar foi a do Jobs, e teve um ponto que de fato tocou muito meu coração, que fala assim, que quando nós entramos na vida da igreja, nós perdemos o nosso direito de fazer a nossa própria vontade. Para quê? Para fazer a vontade do Pai. Isso é importante, porque precisamos estar enxertados nessa videira e assim permanecer. O irmão Jobson também deu exemplo de quando o ramo, ele é infrutífero, o Senhor faz a podagem e até também a podagem drástica, né, que é quando tora tudo. Mas o Senhor, ele faz isso para a salvação da videira, porque ele quer enxertar novos ramos para dar frutos. Aí o irmão perguntou, mas o que significa permanecer na videira? Aí ele falou, é permanecer perto da palavra profética. Amém, Senhor Jesus. Então, precisamos permanecer nessa palavra, assim, para que possamos entender aquilo que temos que fazer. Então, crer e fazer. Amém. Amém, irmãos. Serei breve. Hoje de manhã eu ganhei na conferência, o irmão Jobs falou o seguinte, que aquele ramo que não gera frutos, ele seca, é jogado fora e queimado. Graças ao Senhor que nós permanecemos na videira. Nós não seremos esse ramo que não gera nenhum fruto. Né? Amém? Por nós permanecer nessa videira. E não tem segredo permanecer na videira. É somente 3 letrinhas. SOS. Simplicidade, obediência e submissão. Amém? Eu vou informar aqui o valor da oferta voluntária hoje. Em dinheiro, 302, em Pix, 158, R$460. Louvado seja o Senhor. Eu sei que está todo mundo cheio. Tem mais gente aí que talvez até queria compartilhar, mas por conta do tempo, né? Fica difícil. Mas graças ao Senhor, porque o Senhor nos enriqueceu com a sua palavra, né? É a palavra que nos enriquece, é a palavra profética que nos dá direção, e é por meio dela que nos move, é que nós vamos trazer o Senhor de volta. Quem crê nisso diz amém. Queremos começar os avisos dando as boas-vindas, né? Aos convidados que estão aqui pela primeira vez, e também outros que estão voltando aqui para nos visitar, o irmão Iranildo, né? Esteve com a gente no Expo Livro. E hoje está aqui conosco na reunião. Para nós é motivo de muita alegria, né? E que você possa voltar mais vezes. E também os outros irmãos, também tem alguns aqui que estão pela primeira vez também. Mesmo estando no CEAP,
mas é a primeira vez que reúne conosco aqui. Sejam todos bem-vindos. Conferência com o irmão Pedro Dong, no mês de maio. Senhor Jesus, nós queremos encorajar toda a igreja a já ir se preparando. Na próxima reunião nós vamos ler a carta convite para os irmãos, ou até mesmo postar. Já foi postada no grupo da igreja, nós vamos repostar, tá bom? A carta convite. A princípio, o irmão Pedro iria para Fortaleza, Mossoró, Natal e João Pessoa. Mas por conta da idade dele, né, já com 74 anos, ele está bem assim, se desgastando muito com as viagens, e os irmãos estão fazendo de tudo para poupar o irmão, né, para que o irmão ainda possa ter aquilo que ele tem no coração, que é encontrar com o Senhor em vida. Né, então, assim, ele arde no coração dele, está pelas igrejas, mas a gente sabe que já está começando a ficar limitado em relação à sua saúde física. Então, houve um ajuste aí. Na sexta-feira vai ser em Fortaleza, ele desce lá, tem a comunhão em Fortaleza, e sábado e domingo em Natal. Então, todas as igrejas da região 4 vão para Natal, aí vai ter uma taxa de inscrição, vai ser no hotel, aí a gente vai ver questão de hospedagem, mas o nosso encorajamento é que, se possível, toda a igreja possa participar dessa conferência. Senhor Jesus, também no dia 30, sem ser sábado próximo, o outro, nós temos dentro da nossa programação semestral a saída para a pregação do Evangelho com toda a igreja. Amém. Posso orar por você, e nós vamos sair em parceria com a Casa de Adolescentes. Amém. Também vai ser uma oportunidade de os irmãos estarem mais próximos da Casa de Adolescentes. Irmãos, só para a nível de encorajamento para todos os irmãos, o que mais o irmão Pedro tem falado nos últimos tempos é sobre os adolescentes, de a gente aprender com a simplicidade deles, de nós investirmos na casa de adolescentes, de nós estarmos mais juntos. Então, o Senhor, ele precisa da nossa cooperação para estar mais próximo dos nossos adolescentes, né? A gente não pode pensar que é um trabalho apenas para os capitães. Os capitães, eles ajudam as tropas, porque tem mais vigor, mas toda a igreja é importante que se envolva de alguma forma para aprender com eles. Principalmente no dia 30 agora, dia 30, vai ser uma oportunidade de a gente aprender com eles. Amém. Nós vamos vir para cá, para o local, ou lá na praça mesmo, não sei, acho que é mais pertinente para o local. E aí a gente vem para cá, exercita o Espírito, né, faz oficina do Espírito aqui, e depois a gente sai para contatar as pessoas, pregar o Evangelho, fazendo a colportagem. Amém. Senhor Jesus. E no dia 31, que é o último domingo do mês, é o dia seguinte. Aí vamos ter a nossa reunião pela manhã. Amém ou não amém? Amém. Aí nessa reunião pela manhã, vai ser uma reunião para nós darmos testemunhos do operar do Espírito por meio da pregação do Evangelho. Amém. Então nós encorajamos toda a igreja a se envolver na saída e participar da reunião do dia 31, que eu garanto para vocês, vai ser uma verdadeira festa. Amém. Explosão de alegria. Também, limpeza do local ficou a cargo do grupo do conjunto, final de semana. Hoje também temos cantina, né? Para cooperar com o Ministério das Irmãs. O lanche hoje é mugunzá, a R$3, mas ainda para estender a comunhão tem o biscoitinho e o cafezinho de cortesia. Tá bom? O nosso semanal, terça-feira, GFCM, às 19h30, aqui no conjunto, vai ficar na casa do irmão Joaquim. Amém ou não? Amém. E no Nordeste, vai ficar sendo a reunião no CEAP, lá na minha casa. Quarta-feira, reunião de oração. Amém. Também encorajamos toda a igreja a estar aqui, imergindo e orando pelos interesses do Senhor.
Houve uma pequena mudança para essa semana especificamente, os homens de oração, para quinta-feira, às 19h30. Por quê? Sexta-feira, nós havíamos anteriormente marcado uma reunião com os capitães da igreja, para a coordenação acerca da casa, e não deu certo. E a maioria dos irmãos, os capitães, estão disponíveis na sexta. A quinta-feira é mais difícil. Alguns estudam, outros trabalham, tá certo? Então, por conta disso, a gente vai antecipar os homens de oração para quinta, nessa semana, excepcionalmente. E na sexta-feira, nós vamos ter essa reunião com os capitães. Aí nós vamos informar no grupo o horário e o local, se é aqui ou no CEAP, tá bom? Provavelmente, eu acho que no CEAP seja melhor, mas a gente se coordena. Amém? Senhor Jesus. Então, sexta-feira, a gente vai ter a reunião com os capitães de tropas. Amém. E o assunto é Casa de Adolescentes. Amém. Sábado, Casa de Adolescentes no novo horário. Isso? 16h30, 4h30 da tarde, tá bom? Por quê? Não é porque estava ruim para a gente o horário. É porque alguns convidados que foram contatados já por eles na comportagem querem muito participar e só podem a partir desse horário. Então a mudança se dá por conta de a gente abranger os novos irmãos, né? Ó Senhor Jesus, vamos engrossar as fileiras das tropas. E domingo, isso, todo dia tem reunião, menos segunda-feira. E domingo, reunião da mesa do Senhor às 19h. Aí vem outro encorajamento para os irmãos. Vamos encorajar, convidar alguém para vir para a reunião. O irmão Pedro falou sobre isso, né? A gente não ter medo, não ter vergonha. Quando a gente contata alguém, ora com essa pessoa, a gente leva a vida para a pessoa, imerge com ela na palavra, leva a imersão com essa pessoa, não tenha medo de convidar ela para vir para a reunião. Fala assim, eu quero fazer um convite especial para você. Domingo às 19h, nós vamos ter uma festa maravilhosa no local de reuniões. E convida a pessoa. Se ela tiver dificuldade para vir, ofereça de alguma ajuda, de alguma forma. Se você não puder dar esse apoio para a pessoa, entre em contato com a gente. Nós vamos ter prazer de ir buscar essa pessoa e trazer para a reunião. Porque se a gente fizer alguma coisa,